Você escolheu estar aqui na presença de Deus essa noite, amém? Diz a palavra do Senhor, aqueles que me honram, eu honrarei. Eu honrarei. Todo aquele que bate, todo aquele que procura, encontra, acha, Deus vai te honrar essa noite. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Deus vai ministrar, inclusive, aquele milagre, aquela solução. Porque você está aqui na presença de Deus, alguma coisa vai agir. Talvez não em você, mas naquela situação que você queira, na sua família, naquela pessoa, Deus vai agir. Deus vai agir. Não há nada mais poderoso do que a presença de Deus. Amém? Amém. A nossa igreja nós estamos lendo juntos, lendo em unidade, lendo em unanimidade a palavra de Deus, né? Esse mês agora, esse período agora, nós estamos lendo Salmos. Quem está lendo Salmos? O livro de Salmos, o livro de Salmos. Eu entendo que não tem nenhum outro livro da Bíblia que trata de maneira tão clara, de maneira tão contundente, tão forte, as emoções de um homem nas mais diversas situações difíceis, situação de dor, situação de perda, situação de angústia, de aflição, de encurralamento, do que o livro de Salmos. Salmos é como que ele retrata como um nervo exposto da alma do homem na presença de Deus. Eu tenho para mim mesmo que o livro de Salmos podia ser traduzido como uma cirurgia de coração aberto. Sabe o que é isso? Essa cirurgia de coração aberto? Hoje, a técnica moderna permite isso. Quando o coração da pessoa está muito enfermo, o que o médico faz? Ele abre, ele põe uma bomba ali no peito do paciente, né, tratando do bombeamento, e tira o coração fora. Arranca o coração, bota o coração ali da mesa e trata ali o coração ali, cuida a bomba lá e daqui. Livro de Salmos é uma cirurgia de coração aberto do homem, das suas emoções, diante das situações, muitas vezes, difíceis, muito difíceis da Bíblia, que o homem passa, que está lá na Bíblia. Por isso, em cima desse contexto que eu tenho visto, eu tenho assistido às nossas devocionais, que é sobre Salmos, um mais bonito que o outro, que eu resolvi dar essa palavra. Se me perguntasse, qual o nome da sua palavra dessa noite, pastor? Eu diria para ele, o tema da minha palavra é aos aflitos e assustados. Esse é o tema, aos aflitos e assustados. Isso aí é inerente a ser homem de Deus, mulher de Deus, a não conhecer Deus, a estar longe de Deus, estar perto de Deus. Sofrer o sentimento da aflição e sofrer o sentimento do medo é inerente a qualquer um. Não tem como não sentir. E em cima desse tema, dessa reflexão, que eu gostaria de chamar vocês hoje para a presença de Deus, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Espírito Santo, fala conosco aqui essa noite. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para ouvir voz de homem, pensamentos de homem, filosofia de homem. Nós estamos aqui para ser ministrados por Ti. Nós somos Teus filhos e Tuas filhas. Nós viemos aqui para sermos alimentados, fortalecidos, direcionados, curados, transformados, restabelecidos, reposicionados por Ti. Em nome de Jesus, passeia em nosso meio essa noite, Senhor. Caia por terra todo pensamento, todo sentimento contrário à Tua vontade, aos Teus desígnios, ao Teu amor, ao Teu propósito sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmo é muito poderoso, Eu gostaria de ler, para você ver como ele reflete essas emoções diante da presença de Deus de maneira tão forte. Eu podia ir aqui pegar os Salmos, de Salmos 1 a Salmos 150, ler um trecho de cada um deles, mas peguei aqui ao léu, a revelia, uns poucos salmos. Não vou projetar, vou apenas ler. Peço que você receba essa palavra de Deus no seu coração. Salmo 18. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro,
Ele ouviu a minha voz e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Salmo 107. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação que se encontrava. Salmo 116. O Salmo 116. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, fala então, tu me livraste da morte, livraste das lágrimas os meus olhos e os meus pés do tropeço. Deus e a aflição e o medo de todos nós. Esse então me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque em meio a essa convulsão que nos traz aflição, angústia, que nos aprisiona no medo, que nos rouba o sono, que prejudica a nossa saúde, nós precisamos estar constantemente corrigindo o curso. Eu falo para homens e para mulheres de Deus, que têm caminhada com Deus, ou que chegou agora mesmo, ou que estão longe de Deus. Nós precisamos estar constantemente nos reposicionando em Deus. Um avião, ele precisa estar constantemente corrigindo o seu curso ao longo de toda a trajetória. Porque tem as turbulências, tem o vento de cauda que tenta virar ele para outra direção, para o outro lado, virar o curso aqui, as turbulências que você vai perdendo o rumo. Quanto maior a turbulência, mais o piloto tem que estar corrigindo o curso. Ou um navio mesmo, as correntes, as marés, os ventos, constantemente o navio tem que estar reposicionando no curso para chegar onde quer chegar. E é em cima desse princípio de reposicionamento que eu quero trazer para você hoje, como palavra de Deus, três reposicionamentos que precisam estar constantes na sua vida, para você não naufragar diante das aflições, das angústias, do medo, da dor, da solidão, da tristeza, do fracasso sobre a sua vida. 3 posicionamentos, 3 reposicionamentos, 3 alinhamentos de curso, de acordo com a palavra e com o projeto de Deus sobre a sua vida. O primeiro dele, mais importante, o principal, a cereja do bolo, o clímax da história. Está lá em Êxodo 3, versículo 7 e 8. Você pode projetar lá, por favor? Êxodo 3, 7 e 8. É o primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês. Esse é inegociável. A cena, preste atenção aqui. Você sabe, Deus vai libertar o seu povo do Egito. Deus levanta Moisés, aquela apresentação que Deus faz para Moisés. Ele vê aquela sarça ardente, chega perto. Deus fala 3 coisas. Primeira coisa, Moisés, tira a sandália. Esse lugar é santo. Moisés tira a sandália. Segundo movimento, Deus se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Terceiro ponto, ele diz a razão daquele movimento todo. Essa. Ele sela a palavra dele, a declaração dele, um princípio dele, uma ação dele sobre a vida de Moisés, sobre a vida daquele povo, sobre você e sobre mim. Diz lá, Êxodo 3, 7. Então o Senhor continuou e disse, certamente, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Bota o 8, por favor. Por isso, desci a fim de livrá-lo
das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus. Deus ouve e Deus vê. Repete, Deus ouve e Deus vê. É importante esse princípio. Isso tem que ser inegociável. Você não pode relativizar esse princípio de Deus, que Deus declara sobre o povo dele. Eu ouvi a aflição. No versículo 2, esse é o capítulo 3. No capítulo 2, ele vai mais fundo ainda. Ele fala, eu ouvi o gemido do meu povo. Sabe o que é um gemido? É a extrema curva do caminho extremo da dor. Quando as palavras não processam mais o que você está sentindo. A dor dilacerante, a angústia, a aflição. Você não fala mais, você geme. Ah! Ah! Quem já passou isso? Quando a alma geme de dor, de aflição, de angústia. Deus declara, eu ouço e eu vejo. Deus vê e Deus ouve. Deus vê e Deus ouve. Mas isso é óbvio, pastor. Claro. Claro aqui e agora, nesse ambiente de fé, nesse ambiente assim de igreja, nesse CNPq, né, condições normais, temperatura e pressão. Mas, quando começa aquele, puxa, não foi dessa vez. E não foi dessa vez. Quando você se pega falando isso, não foi dessa vez. Puxa, estava certo que eu ia conseguir esse emprego. Está lá, apresentei, o entrevistador falou que você está muito bem posicionado, que eles devem te chamar na próxima semana. E não chamaram. Puxa, eu estava certo que ia me relacionar, estava começando a sair com a pessoa, estava dando certo, tinha uma química boa, uma conversa boa. Não deu em nada. O namoro, tanto tempo, estava lá, não deu em nada. Não foi dessa vez. Puxa, agora esse negócio, essa ideia, esse empreendimento, agora eu vou conseguir minha liberdade financeira, vai dar certo. Eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir me realizar profissionalmente. Não deu certo. O que era um projeto para ganhar dinheiro, virou muita conta para pagar. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Quando não foi dessa vez, algumas vezes começa a visitar o coração de um homem e de uma mulher. Ele começa a se pegar relativizando. Será que? Ou mais adiante, sabe como ele começa a se pegar? Pensando, não incomodes mais o mestre. Se você relativizar que Deus não está vendo, que Deus não vai agir, você sucumbe. Você sucumbe. Isso é inegociável. Deixa eu te entregar uma espada essa noite. Pode jogar uma espada? Levanta a mão para receber. Levanta a mão profeticamente. Recebe essa espada que eu vou te dar aqui agora. Recebe essa espada. Bota lá a espada. Isaías 50. Bota lá a espada. Você vai usar essa espada aqui agora. Você vai usar essa espada aqui agora. Sabe por quê? Porque Provérbios 13 fala: a esperança que se adia, o quê? Adoece. Eu vou repetir. Quando você fala não foi dessa vez, isso quer dizer a esperança que se adia. Quando vem a esperança que se adia, vem doença para o coração. Doença para o coração. Você agora tem uma espada. A partir do dia de hoje, dessa noite, você tem um compromisso com Deus de usar essa espada. E qual é essa espada? Você vai declarar essa palavra sobre você mesmo. Repete comigo, vamos ler junto, profeticamente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Vamos botar isso na primeira pessoa. Vamos botar no eu, não é povo, eu. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa me salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder me ouvir. Deus vai ouvir sim. Deus vai ouvir sim. O segundo ponto, está lá, que eu queria chamar a atenção para vocês essa noite, aos aflitos e assustados. Está lá em Salmo 13. Esses salmos. Salmo 13. Olha o que ele diz. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exultará sobre mim? Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Até quando, Senhor, estarei eu com tristeza no coração cada dia? Quem já fez essa oração? Quem já fez essa oração? 3 anos. 3 anos. Doença piorando, situação piorando. É o filho, é a filha. Problemas no casamento, problemas com o filho, problemas no filho, problemas na filha, problemas nas finanças que nunca se resolve, problemas emocionais de toda a ordem, não se resolvem. Até quando? Até quando? Esse homem aqui, nessa primeira parte do versículo, do Salmos 13, ele tá tomado, encharcado pela falta de ação de Deus, pela falta de perspectiva de Deus. Há um clamor, há um rasgar, há um eterno choro, há um encharcamento das lágrimas desse homem. Até o Salmo 4, até o versículo 4. Porque tem o versículo 5. Mostra o versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. 6. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. A situação dele não mudou. O quadro dele ainda era aquele. Mas sabe qual foi a virada de chave? Você leu lá, quando ele fala, quanto a mim. Quanto a mim. A situação está crítica, está horrível, está piorando, sem perspectiva. Mas ele, internamente, ele se reposiciona. Ele toma uma decisão. E qual é a decisão dele? Eu vou confiar em Deus. Atenção. Confiar em Deus não é uma emoção, é uma decisão. É algo racional que você faz. Eu decido contra tudo e contra todos. Ou até mesmo tem uma passagem da Bíblia que fala contra a própria esperança. Abraão decidiu confiar em Deus. Confiar em Deus não é uma emoção, é uma decisão. Já falei aqui, até está no YouTube aí, aquele grande evangelista, pastor Billy Graham, já falecido, né? Ele dá o testemunho, tem lá um videozinho falando, ele está testando o testemunho, a mãe dele até está ouvindo. Ele fala que ele mandou uma carta, naquela época era carta, que ele fala para a mãe que no início do ministério dele está passando uma crise lá, uma crise pessoal dele. Dá para entender que é na família, né? Com filho, filha. Ele fala, olha, eu oro a Deus, mas eu sinto que Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, eu sinto como o céu tivesse fechado, o céu tivesse de bronze. Não sinto Deus agir, não vejo Deus agir, meu coração está como que gelado. E a mãe dele responde,
não é filho. O andar com Deus não é emoção, é decisão. Você tem que andar por fé. Fé não é vista, fé é fé. Fé é onde termina a lógica, é onde terminam as emoções. Essa noite, Deus está colocando uma outra espada na sua mão. Qual é essa outra espada? Essa outra espada é uma decisão lógica, racional, uma atitude diante do gigante que te cerca, diante da aflição. Eu decido de novo continuar a confiar em Deus. Eu decido a confiar em Deus. Eu decido a confiar em Deus. Não existe vácuo na decisão. Ou você decide confiar em Deus, ou você vai decidir confiar no amigo, no governo, no dinheiro, na sua capacidade. Ou você vai confiar no inimigo, que ele é mais forte. Você sempre vai decidir. Se você não decidir, as coisas já se decidiram por você. Você tem que decidir. Não existe vácuo de uma decisão. Vou repetir. Não existe vácuo de uma decisão. Ou você decide confiar em Deus, ou as situações vão te levar a confiar em outra coisa, que não Deus. A decisão é sua. Segunda espada. Segunda espada. Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Como você pode aprender a confiar em Deus? Melhor, como se aprende a confiar em Deus? Eu vou escrever um manual de 1000 páginas para te ensinar como andar de bicicleta. Vou botar desenho, vou botar foto, vou botar croquis, vou botar isso, vou botar aquilo, vou botar aquilo. Te ajuda em alguma coisa? Precisa? Só tem um jeito de você aprender a andar de bicicleta. Como é que é? Talvez até caindo. Como você vai aprender a confiar em Deus? Como você vai aprender a confiar em Deus? Interessante essa pergunta. Primeira espada. A mão de Deus não está encolhida, nem seu ouvido surdo. Deus vê a minha aflição. Deus ouve o meu clamor. Deus ouve, inclusive, o meu gemido. Primeira espada. Segunda espada. Eu decido confiar em Deus. Mas está pior a situação. Eu decido confiar em Deus. Mas está pior ainda. Usa a espada. Eu decido confiar em Deus. Usa a espada, usa a espada, usa a espada. E o terceiro? Quanto pesa esse copo? Ali eu acho que tem 200 mililitros, né? Vamos dizer, 150. Gente do céu, tá bom, peraí, eu vou ver aqui. 200 mililitros. 200 mililitros, sem maiores complicações matemáticas, 200 gramas. Quanto pesa esse copo com água? 200 gramas. Vamos considerar 200 gramas. 200 gramas, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, sim. Agora, esse copo pesa 200 gramas. Mas se eu continuar aqui mais 5 minutos, 200 gramas vira 1 quilo. O mesmo copo, a mesma água, mesma situação, tudo igual, mas passou para 10 quilos. 10 no barato. E daí a 15 minutos. E daí a 20, meia hora. 1 tonelada. 200 gramas vira 1000 quilos. Se você ficar empoderando o seu problema, 200 gramas vira 1 tonelada. Se você ficar empoderando o seu problema, 200 gramas vira 1 tonelada. Eu chamo isso de
a síndrome do vagão e da locomotiva. O vagão, a locomotiva puxa o vagão. O vagão é puxado pela locomotiva. Quem é o vagão? Quem é a locomotiva? O meu problema é a locomotiva e ela me puxa? Ou eu sou o vagão e eu que vou puxar essa locomotiva? Entenderam? Você não pode deixar o seu problema solto dentro de você. Você não pode deixar ele crescer dentro de você. Ele tem que ser domado. Ele tem que ser vencido. Sua aflição não pode... você não pode deixar o seu pensamento ao léu da ansiedade, da angústia, dos problemas, das reflexões que terminam em lugar nenhum. Só terminam em morte, em vale da sombra e da morte. Você tem que dominá-lo. Você tem que encurvá-lo. Vou te dar outra espada. Salmo 23. Salmo 23. Qual o salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 23. Eu vou te entregar agora uma espada para você usar. A terceira espada da noite. Para você usar. Mas é para você usar. É para você usar. Salmo 23. Como é que começa o Salmo 23? O salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece Deus, conhece o Salmo 23. E o Salmo 23 começa com: o Senhor é o meu pastor. E lá no final, aí ele começa: o Senhor é o meu pastor. Aí ele vem detalhando uma série do dia a dia, situações, né? Ele me leva para junto das águas de descanso, faz-me deitar em verdes pastos, leva-me para caminhos de justiça, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele vem detalhando umas diversas situações que o pastor que cuida de você age. E ele sela com uma das grandes verdades que transforma qualquer derrota em vitória, que transforma qualquer lamento em alegria, que sela a vitória na sua vida, que traz de novo a calma para o teu coração. Quando ele declara no Salmo 23, 6, que diz o seguinte, ele fala: o Senhor é meu pastor, diz todos os detalhamentos, e ele fala lá no Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia, o quê? Eu não ouvi o quê? Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui nós temos um erro de português. Não precisava o certamente antes, nem todos os dias depois, ou um ou outro. Certamente quer dizer que bondade e misericórdia me seguirão toda a minha vida, todos os dias. E se você falar bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, não precisava você falar certamente. Ou você fala um, ou você fala outro. É subir para baixo, descer para cima. Não precisa. Mas por que Deus faz isso? Deus assevera esse, a princípio, erro de português. Certamente. Quem se lembra lá do português? É um advérbio de intensidade. Um advérbio de intensidade, com aquele finalzinho todos os dias, eu diria, um advérbio de intensidade intensa. É uma declaração de intensidade intensa. Para quê? Para que não haja dúvida. Esse versículo é para usar quando? Nos seus momentos de dúvida, nos seus momentos de estar prestes a sucumbir, nos seus momentos você está sendo induzido ao erro, a pensar, a concluir que Deus não vai agir, que Deus não vai libertar, que a situação é uma causa perdida. Causa perdida não existe para homem e para mulher de Deus. Que vocabulário diabólico, um bafo de enxofre. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Certamente que a bondade e a misericórdia, fala, bondade e a misericórdia, ela vai estar com você, bondade de um lado, misericórdia de outro, como dois guarda-costas. Sabe guarda-costas? Você anda
a sua vida toda com 2 guarda-costas. Um, bondade. Outro, misericórdia. Para onde você for, a bondade e a misericórdia vão estar te seguindo. Certamente vão estar te seguindo. Certamente vão estar te seguindo. Não importa, aqui não está falando nada com relação a você. Se você é bonzinho, se você é malzinho, você está perto de Deus, você está longe de Deus, você tem feito boas coisas, você está orando, você não está orando, você está isso, está aquilo. Aqui está falando sobre o caráter de Deus, sobre a aliança de Deus com você. Você está entendendo como isso é forte? Certamente. Certamente. Por quê? Porque Ele é teu pastor. Ele vai cuidar de você. A palavra de hoje é para os aflitos e os assustados. Aflitos e assustados, nosso de cada dia. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra no seu coração. Qual é a palavra? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Provérbios 16, 32, acho que é 32, é por ali. Fala o seguinte: o homem que domina os seus pensamentos, ou conquista os seus pensamentos, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Você precisa conquistar os seus pensamentos. Não são os seus pensamentos que vão te conquistar. E hoje você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando seus pensamentos começarem a enveredar pelo esse campo que não vai dar certo, da aflição, começar a olhar problema. A primeira parte, Salmo 13. Minha tristeza, Senhor não está vendo. Você vai usar a tua razão e vai usar o Espírito Santo e a palavra de Deus. Vai começar a declarar. Que arma poderosa quando você começa a declarar. Gente, eu estou te dando uma estratégia tão poderosa, não é não, pastor Ivan? Que poder de palavra, isso é para usar, isso não é para guardar, isso não é conhecimento, isso é vida, isso é transformação, isso é a linha entre vencer e não vencer. Usa a palavra, pratica a palavra. Pratica a palavra. Quando seus pensamentos ruins de encurralamento vierem sobre você, você pode fazer 2 coisas. Primeira coisa, você pode, Salmo 42, Davi foi assolado também com um problema como esse. Ele começa a dialogar com ele mesmo. Por que estás batida, ó minha alma? Acalma-te, espera em Deus, ó minha alma, porque eu ainda o louvarei. É uma situação que você começa a falar com você mesmo. Aquieta-te, volta para o sono, calma, vai dar certo. Deus é maior. Você começa a discutir, a dialogar consigo mesmo, com um autoconvencimento. Ou então, você pode usar de força, como está lá em 2 Coríntios 10, 5. Traz cativo. Sabe qual é a cena que eu vejo? Já viu aquelas cenas em que o bandido, geralmente mais forte que o mocinho, pega o mocinho por aqui e levanta ele? Já viu aquela cena? Levanta o cara, e o cara chega, fica mexendo as pernas. Vocês já viram essa cena, não? Nunca viram os heróis Marvel, não? Que ele fica mexendo aquelas perninhas lá. Esse aqui é os seus pensamentos, seus sentimentos, que não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai, não. Você viu o que o médico falou? Você viu o que o banco falou? Olha as dívidas. Olha, você viu, está vendo as mais companhias que meu filho está andando, minha filha está andando. Olha esse namoro. Meu Deus, meu filho chegou bêbado, minha filha chegou bêbada, gente. 2 Coríntios 10. Ao contrário de Salmo 42, onde tinha diálogo, aqui é força. Lá fala o seguinte: traga cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento, contra a vontade, contra o princípio, contra a bondade e a misericórdia que certamente estarão com você todos os dias da sua vida.
qualquer coisa contra isso, você vai trazer cativo. Sabe o que é cativo? Dá uma gravata, traz cativo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Antes era você que ia desfalecer, seu oxigênio. Agora é a tua aflição que vai desmoronar. Debaixo da palavra de Deus. 3 princípios tão poderosos que eu estou botando na sua mão hoje, tão poderosos, que o Espírito Santo possa trabalhar esses pensamentos, esse princípio, com muita força e com muita intensidade. É tão limitada a maneira de falar, e é tão poderosa. Espírito Santo, age em cada um que tu trouxeste aqui essa noite, Espírito Santo. Trabalha, frutifica, evolui essas armas. Primeira arma, qual é? Certamente, que a primeira arma é que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido surdo para ouvir. Deus ouve, Deus vê, inclusive o seu gemido. Segunda arma, confiar é uma decisão. Qual vai ser a sua decisão? Alguém vai escolher por você. Não existe vácuo numa decisão. E a terceira, não vou deixar o meu pensamento livre. Traga cativo todo pensamento que se levanta contra o certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Seja implacável, não deixe ganhar terreno, lute palmo a palmo, pensamento a pensamento, sentimento a sentimento, minuto a minuto, segundo a segundo. Para de resistir, avança, conquista. Eu falo aqui com conquistadores. Jesus falou: vinde a mim, todos vocês estão cansados e eu vos. Está falando para aflitos, está falando para assustados. Ele está falando para todos. Isso não quer dizer que é só para quem conhece Jesus, não. É para todos. Todos os aflitos nossos de cada dia. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ficar de pé. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu entendo que esse tem de bom ânimo é, inclusive, essas correções de curso. Quando você fala para você mesmo que Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Ele vai agir no seu tempo, para a sua honra e para a sua glória. Ele vai colocar um grande testemunho na sua boca. É quando você fala para você mesmo, diante de toda a situação que piora, você se reposiciona em atitude de fé maior do que o seu problema. Isso é tem de bom ânimo. Em João 14, Jesus fala: não deixe seu coração te perturbe. Confia em Deus, disse Jesus. Confia em mim. No êxodo que nós temos, lá naquela cena do Mar Vermelho, Deus fala para Moisés: o meu povo não entende o que eu estou fazendo e nem confia em mim. Nem entende, nem confia. Deus está te levando para grandes conquistas. Deus está te levando para ser um exemplo daquele que confia em Deus. Como aprendemos a confiar em Deus? Aflitos e assustados, como aprendemos a confiar em Deus? Espírito Santo, essa noite, estamos aqui na Tua presença, Senhor. No ato profético, segure seu problema com a mão direita. O que é aquilo que tem te deixado aflito, angustiado?
e assustado. O que é? O que é? Seja você, seja sua família, seja filho, seja filha, seja tantas situações, o que é? Levanta ao céu. Senhor, nós te apresentamos agora. Nós te apresentamos agora esse problema, Senhor. Muitas vezes esse problema está nos perseguindo há tantos anos, Senhor. Há tantos tempos, tantos verões, tantas estações. Esse problema tem nos afligido, Senhor. Tem nos imposto medo, coação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, essa noite profética, nós declaramos sobre esse problema que o Senhor está vendo sim, que o Senhor está ouvindo sim, que o Senhor vai agir sim. E nós decidimos, no ato de fé, nos posicionar em confiança. Maior é o Senhor sobre esse problema. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos esse problema nas Tuas mãos. Declaramos a nossa confiança e selamos que o mais Tu o farás. Salmo 37:05. E nós declaramos que nossos pensamentos não vão ficar sós mais na nossa mente, se apoderando, se agigantando no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Nós trazemos ele cativo. Nós declaramos: você é menor que o poder do meu Deus. Houve problema, você é menor do que o meu Deus. Eu te levo cativo à presença de Deus e declaro que verei em ti glorificado o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. És fiel em todo tempo. Vamos declarar, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá. Vamos declarar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos, igreja, vamos declarar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu creio. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Amém, amém. Coloca lá de novo, por favor, Salmo 23:6. Você tem que decorar isso. Você tem que decorar. E é simples. Bondade e misericórdia. O que é maior do que a bondade e a misericórdia do Todo-Poderoso? O que pode ser maior? As suas finanças, a sua doença, a crise, coração duro que não se converte do seu parente, do seu querido, sua querida. Eles são maiores do que a bondade e a misericórdia do Senhor. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos falar agora profeticamente. É uma oração, é um ato profético, é um reposicionamento diante da vida. Essa noite você vai se reposicionar em cima desse versículo poderoso, do poderoso Salmo 23. Você pode ler para você mesmo e para o mundo espiritual, declarando, selando essa palavra com o Espírito Santo na sua alma. Vamos ler lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida
e habitarei na casa do Senhor todo o seu sempre. De novo, mais uma vez, para decorar. Vamos lá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor para todo sempre. Apaga aí que vamos declarar agora sem ler. Vamos lá, pode apagar para não ter cola. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Chamar o pastor Francisco Ivan para dar a bênção aqui essa noite. O pastor Ivan vai dar a bênção. Depois os pastores vão estar aqui na frente. Você que quer uma oração especial, os diáconos vão estar aqui orando por você. Você que tem uma reunião, que tem um problema, ou que tem uma situação que está te assustando, que está te paralisando, nós queremos orar por você em especial aqui. Os pastores vão estar aqui orando. Amém? Então, depois da bênção, se você quiser ir, pode ir. Então, vem aqui que nós vamos estar orando por você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado da face da terra. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos persiga, em nome de Jesus. Amém.